Audio Jungle. Bom dia, pessoal! Estamos aqui com a nossa live pro esquenta do evento Viver de Homestage, que acontece agora no final do mês, nos dias 26, 27 e 28 de janeiro. É um evento que eu criei para mostrar um nicho incrível que é o nicho de homestage. Para você que é uma pessoa criativa, que gosta de decoração, que gosta de criar soluções, que está procurando, né, se reinventar, que está procurando algo novo para sua carreira, eu tenho certeza que o Viver de Homestaging, esse evento que vai acontecer agora em janeiro, vai te ajudar muito a enxergar um potencial enorme e inexplorado aqui nesse mercado, né, que é o mercado imobiliário. Quando a gente está mudando, é um momento de transição, é um momento de muitas incertezas, inseguranças. Muitas vezes você vai para um lugar melhor, e muitas vezes você vai ter que, né, sair do conforto de um lugar que você está para ir para um outro lugar porque você, né, perdeu o emprego ou porque aconteceu alguma coisa, você perdeu uma renda e você vai ter que ir para um lugar, né, mais barato. Quando você vai procurar o imóvel, qual que é o panorama que a gente encontra nos portais? São fotos, né? Esses dias eu postei foto de ponta cabeça, fotos escuras, o imóvel sem nenhuma base, sem nenhuma preparação. Isso é muito ruim. E o homestaging, que é essa técnica de, né, produzir um ambiente para que ele seja mais atrativo, para que ele encante, para que ele fale para o seu lado emocional, ele não é algo empírico, né? Ele é algo testado e a neurociência veio para comprovar isso. E hoje, o nosso convidado aqui super especial, Alexandre, ele está em Portugal e ele é expert nesse assunto de neurociência e a gente vai falar disso um pouquinho nessa live para vocês começarem a ter uma ideia, né, de como funciona toda essa questão também do nosso cérebro. Alexandre, bom dia, tudo bem? Olá, como vai, Chay? Tudo bem? Tudo ótimo. Como tá aí? Frio? Nossa, a gente acordou hoje com 2 graus hoje. Tinha até gelinho no 2 graus. carro. Meu Deus. Eu só fico vendo as coisas que o pessoal posta da Europa, que tá assim, tudo debaixo de neve, tudo De neve. congelando. Verdade. Legal. E conta um pouquinho aqui pra gente, Alexandre, como é que você conheceu a neurociência? Como é que você entrou nesse mundo? Então, eu comecei, na verdade, nessa vida como professor e como acadêmico, como consultor, meio que sem querer, assim, sabe? Porque eu me lembro que em 2000, quando eu voltei do Canadá, que eu fui fazer uma formação lá, eu fui trabalhar como gerente de CPD numa empresa, de informática numa empresa, e aí um consultor externo foi nessa empresa fazer um trabalho sobre estratégia, e aí ele me chamou, e ele disse assim, olha, Alexandre, você que comanda a rede, a parte de informática aqui, eu disse, eu que comando a parte de informática. Ah, então eu vou precisar da sua ajuda para fazer a implementação de algumas ferramentas aqui da empresa. Porque o pessoal da informática que tem sempre todos os dados que a gente precisa. Então, em vez de eu pedir para o setor, que ele demora muito para me entregar, eu já peço direto para o cara da informática que ele me consegue. Eu disse, ok. E assim a gente foi trabalhando e ele precisava desenvolver algumas ferramentas. E aí eu comecei a desenvolver essas ferramentas para ele. E ele gostou dessa ferramenta. Era um professor que já dava aula na Unicinos na época, né? Uma universidade grande que a gente tem lá no Sul. E aí ele começou a me chamar para dar as aulas práticas para ele dessa ferramenta, da implementação dessa ferramenta. Então eu não tinha graduação ainda e eu já dava aula para pós da implementação dessas ferramentas. Aí eu comecei a perceber, durante um longo caminho, né, de trabalhar com isso, daí se passaram praticamente 10 anos dessa fase de aulas implementando estratégia nos negócios, de que muitas vezes as ferramentas eram muito boas, mas as pessoas não colaboravam no sentido de que não funcionava. Então, nós éramos obrigados a entender o que estava acontecendo com aquelas pessoas para fazer com que o comportamento daquelas pessoas fossem direcionados a aproveitar aquele momento, ou aquela ferramenta, ou aquele investimento que a empresa estava fazendo. Aí eu estava comentando com um professor amigo meu, e eu disse, professor, tem alguma coisa que possa estudar nova? Porque assim, eu já não tenho mais aquele medinho de entrar em aula e alguém me fazer uma pergunta que eu não saiba, sabe?
Aí ele disse, eu tenho alguma coisa que eu ouvi falar sobre neuromarketing, não sei o quê. Aí eu disse, vou ver o que que é isso. Aí eu comecei a ver, pô, bacana, uma coisa bem desafiadora. E eu vi que tinha todo um mundo da neurociência por trás disso. Aí eu disse, olha, inevitavelmente, para eu ensinar neuromarketing, eu vou ter que aprender neurociência, porque alguém vai me fazer alguma pergunta sobre neurociência, não vou saber responder, vai ficar muito chato. Aí eu comecei a estudar neurociência e psicologia e acabei me apaixonando por esse mundo e acabei fazendo tudo que eu achava, acabei lendo tudo que eu achava. Hoje eu tenho mais de 10 formações que eu já trabalho em diversas universidades no Brasil, aqui na Europa também. E estou aqui fazendo meu doutorado também dentro dessa linha. E então, assim, é uma área extremamente apaixonante. A gente tem respostas para muitas dúvidas das pessoas, né? Aplicando a questão da biologia, do entendimento do cérebro, de como funciona o sistema nervoso, como elas captam as coisas, como persuadir pessoas de uma maneira saudável, inclusive, pelo simples fato de você conhecer como o cérebro funciona. Então eu acabei percebendo que a gente consegue ajudar diversos setores, diversos campos profissionais, porque todo campo profissional, de alguma forma, ele age sobre o ser humano, né? Ele age sobre a chancela aí de atender um ser humano. Então, assim, é muito divertido trabalhar com isso, porque eu acabo conhecendo diversos setores. Assim como o teu próprio setor, né? De alguma forma, a gente consegue encaixar esse conhecimento também para trazer contribuições para dentro do homestage, para dentro da parte de preparação de imóveis, até mesmo para dentro da parte de venda de imóveis, né? Aqui eu já dei vários seminários, várias palestras em relação a isso. Então, assim, é um mundo encantador, né? Que ajuda muito as pessoas. Você falou que né, a neurociência trabalha com o ser humano e tudo que nós fazemos está relacionado a nós, seres humanos. Claro, E claro. a nossa reação é muito mais forte do que a nossa ação ou do que o nosso pensamento. Então, quando nós falamos que, né, no caso do homestaging, e acho que diversos outros casos também, que a emoção é a que vende, é porque é Uhum. muito rápido, né? E é uma resposta do cérebro que é estudada. Claro. A verdade é que nós reagimos a um determinado ambiente. Sempre. Por exemplo, quando você vai dar uma palestra e você sente aquele medinho, né, de entrar no palco e falar com várias pessoas, é totalmente diferente da sua reação quando você chega na sua casa, no conforto do seu lar, na segurança do seu lar. Então, o que acontece? Você não fica com aquele medinho, com aquela tensão de propósito. Não, você faz isso por causa de uma influência, nesse caso, da adrenalina, que ela modifica todo o seu corpo para uma determinada função. Então, quer dizer, não é você conscientemente que está fazendo isso. Agora, você acaba percebendo, e é o que a gente chama de sentimento, você acaba tendo a percepção dessa relação emocional, porque ela está muito intensa naquele momento. Então, você sente, nossa, que friozinho na barriga, né? De subir nesse Né? Eu palco para falo falar com tanta gente. de nem subir no palco, de fazer live, o quantas as pessoas têm medo de vir aqui e conversar, Verdade, bater um papo igual a gente está fazendo. Muitas vezes medo verdade. do julgamento, medo de se expor, medo de ser criticado. Eu tô assistindo um negócio na Netflix, acho que chama O Poder da Coragem, que ela fala da Uhum. nossa vulnerabilidade, né? Essa questão de ser criticado, do quanto a gente se sente vulnerável, então a gente prefere não se expor, né? E Uhum. aí, quando a gente não se expõe, a gente perde, porque a gente poderia estar compartilhando tanta coisa que é importante. Eu Claro, venho falando muito também da questão da autenticidade, né? De você ser você mesmo. Você não tem que claro, imitar outras pessoas, você não tem que ter o jeito de falar, você tem que ser autêntico, você tem que ser criativo. Um problema você tem que transformar em uma solução. Quando eu comecei com claro, homestaging, ela é sempre um mercado meio que de alto padrão, um pouco de luxo também. E aí eu via que eu precisava fazer alguma coisa de diferente, eu precisava democratizar isso, trazer para uma realidade onde todo mundo conseguisse, porque todo mundo, eu acredito que merece ter um lar, merece ter um lugar legal. Você falou, as coisas impactam, né? Você chega no ambiente, ele tá bonito, tá arrumadinho, tem uma florzinha ali, tem um cheirinho gostoso, você se sente bem, se sente acolhido. E aí eu claro. vejo muito, Alexandre, o pessoal, né, principalmente do mercado imobiliário, falar, é difícil vender, não tá vendendo,
Ah, eu já fiz curso de técnicas de vendas, eu já fiz curso de não sei o quê, de marketing digital, de fotografia, e o imóvel não vende. Mas a base, que é essa preparação do imóvel, as pessoas não colocaram atenção ainda. A gente tem um mercado gigante, assim, para desbravar. Sem As dúvida. pessoas realmente é muito difícil você olhar para alguma coisa e usar a criatividade. Acho que a gente é meio que treinado, até na escola, você podia até falar um pouquinho disso, na escola, de você ter a resposta certa. Então você fica buscando a resposta certa e aí você fica estudando o que os outros estão falando, o que está nos livros, e muitas vezes deixa aquele seu lado criativo, aquele seu lado até criança de explorador de lado, em busca da resposta certa, porque você não pode errar. E então eu vejo que existem muitas cópias, né? Hoje no mercado imobiliário a gente teve um boom recente de tour virtual, mas não adianta você ter tour virtual se o imóvel não está preparado. É a base. Então é uma mudança de mentalidade que eu venho aí desde 2015 falando, né? Fazendo muita, expondo isso para as pessoas. E o meu objetivo com o evento que eu vou fazer agora no final do mês é trazer à tona isso para que mais profissionais consigam atuar nessa área. Porque assim a gente vai conseguir mudar a mentalidade. Se um vai fazendo, o outro vai fazendo, isso cresce exponencialmente. Então eu queria que você comentasse um pouco essa questão desse medo de errar que a gente tem e essa questão da gente estar copiando os outros porque, se eu copio porque o outro fez e está seguro, então eu posso ir naquele caminho. Bom, tem várias questões aqui dentro dessa chamada que você fez agora que a gente poderia trabalhar, né? Tem uma piadinha que eu conto em aula que ela funciona mais ou menos assim. Quando as pessoas vêm procurar o curso de neurociências para vender mais, por exemplo, tá? O que eu costumo falar? Por exemplo, imagina que tem dois caçadores na selva, tá? Eles estão lá numa savana africana e eles resolvem parar para descansar embaixo de uma árvore. Tá? Então estão os dois parados ali para dar uma descansadinha. Eles tiram o sapato para ficar mais à vontade e pegam uma sombrinha ali e ficam descansando. Daqui a pouco um caçador olha para o outro e diz assim: meu amigo, eu acho que eu vi um leão lá no fundo. Olha só, não é um leão? Aí o outro diz: sim, sim, realmente é um leão. Mas ele está longe, não precisa se preocupar. Isso é ok. Aí daqui a pouco o leão enxerga eles lá de longe. Aí ele diz assim: cara, eu acho que esse leão está olhando para a gente. Aí o outro diz: não, mas ele ainda está longe, não precisa se preocupar, ele só está olhando. Daqui a pouco o leão começa a se aproximar devagarinho, como quem não quer nada. E aí o parceiro diz assim: esse leão está vindo para cá. E ele assim: cara, ele está andando tão devagar que daqui a pouco ele muda de rota, não precisa se preocupar, tá tudo certo. Daqui a pouco o leão começa a dar um trotezinho, assim. E aí o rapaz, assim, ele realmente está vindo para cá, a gente vai ter que fazer alguma coisa. Então vamos correr. Então vamos tentar escapar desse leão. E eles começam a correr, eles pegam as coisas, começam a correr. Daqui a pouco o leão começa a correr de novo e aí o leão realmente começa a entrar em perseguição atrás desses dois. E um para e começa a amarrar os sapatos, começa a botar o sapato e o outro sai correndo na frente. Aí o que está correndo na frente olha para trás e diz assim: cara, você tá maluco? Você acha que botando o sapato você vai conseguir correr mais do que um leão? Aí ele diz: eu não quero correr mais que o leão, eu quero correr mais que você. Porque o que acontece? A ideia, gente, a ideia de qualquer conhecimento que vocês vão ter na vida de vocês, ela é um elemento de competitividade para quem está no mercado de vocês. Vocês não precisam ter o melhor de tudo. Vocês têm que correr à frente do que o competidor de vocês está fazendo. Entende? Então, quando você usa a neurociência, quando você faz um curso de neurociência e você busca vender mais, você acaba se conhecendo também como pessoa. Como eu sou, como eu ajo, como eu me comporto, como eu encaro a vida, como eu percebo as coisas. E vocês começam a perceber que o ser humano ele tem algumas pré-programações que são muito semelhantes a todos os seres humanos. O que você sente de negativo ou de positivo, você passa isso também para o seu cliente. Você pode pensar: o meu cliente não vai perceber essa tomadinha aqui que está estragada, ele não vai perceber aquela goteira, ele não vai perceber essa manchinha na parede, eu coloco um imóvel na frente, ele não percebe. Ele vai perceber, porque ele é humano como você. Então, quando você prepara um imóvel para vender, e aí a gente já está trazendo esse assunto para dentro do campo do home staging ou da parte de imobiliária mesmo, de venda, você está
Como dizia o meu pai antigamente, você está dando um plus a mais dentro do seu serviço. Né? Desculpa a redundância, mas você está dando um plus que outras pessoas não têm. Então, quando você leva essa relação emocional para o seu cliente, de alguma forma ele se emociona em relação ao seu imóvel, se ele está com dúvida, obviamente, se ele não quer o seu imóvel, ele vai decidir por um outro, até porque muitas vezes a própria pessoa que apresenta o imóvel, ela não conseguiu entender direito qual é a cabeça daquele cliente. Por exemplo, você vai, aqui em Portugal, você vai apresentar um apartamento de um quarto para alguém que tem uma família de 5 pessoas, você errou no produto. Aí, ok, não tem nada a ver com a questão de produto, tá? Mas sim de erro de portfólio, de apresentação. Mas, por exemplo, se você apresenta o imóvel correto, para a família correta, dentro do que esse cliente está esperando, e ele tem um apartamento extremamente preparado para ser recebido, com todas aquelas influências sensoriais positivas, limpinho, arrumadinho, decorado, ao qual você conhece os elementos sensoriais daquele ambiente, ou seja, você abre uma janela de uma forma proposital, aonde ali tem um ninho de passarinho que canta. Gente, tudo isso são elementos que você está trazendo para que esse cliente acabe percebendo que ali existe uma maior zona de conforto. E aí, quando ele vai tomar a decisão, ele sempre vai ter 2 ou 3 imóveis que ele vai decidir qual ele vai ficar. E existe uma relação inconsciente que influi nessa tomada de decisão, que é exatamente o bem-estar que ele sentiu. Né? Ele pode nem saber explicar o porquê que ele decidiu por dar mais atenção àquele imóvel que você está oferecendo. Ele pode não saber explicar. Porque isso foi tão inconsciente, foram estímulos que ele não gerencia racionalmente, mas que ele vai tender a olhar com melhores olhos dentro do que você quer. Então, assim, todo o esforço que a gente faz não deve ser necessariamente voltado à venda, mas à percepção. Eu quero que esse cliente me enxergue, porque você só vai conseguir passar a sua mensagem no momento que ele te enxerga. O mais difícil hoje é captar a atenção de tanta gente no meio de tanta informação. Então, assim, eu tenho uma mensagem para te passar. Essa mensagem para mim é verdade, ela é real, ela é funcional, ela é uma solução que pode te trazer benefícios, mas eu só vou conseguir fazer isso se você prestar atenção no que eu quero dizer. E você vai prestar atenção aonde? Naquele que você julga que é melhor. Então, você tem somente um momento do dia que é 8 horas e 15 minutos. Em 8 horas e 15 minutos pode aparecer 5 lives nesse momento. Por que você decidiu estar aqui? Porque alguma coisa aqui já foi vendida para você muito antes, tá vendo, Chay? Então, assim, o trabalho de vender um imóvel, ele inicia desde o momento que esse cliente decide se desfazer de algo por alguma solução que ele também está buscando em outro patamar. Ele não é naquele momento que você leva alguém lá para visitar esse imóvel. Isso as pessoas têm que ter a percepção de que a venda hoje ela é algo que se constrói muito antes de você estar em frente a um determinado produto. Foi muito bom você tocar nesse ponto. Eu fiz um post no blog, acho que tem um pouco mais de um ano, falando da jornada de compra de um Sim. consumidor. Quando você vai procurar o imóvel para comprar, é uma jornada de mais de um ano, quase 2 anos. Claro. Você, até a partir do momento que você falou, eu acho que eu preciso me mudar, deixa eu começar a ver o que tem disponível no mercado. E até você Claro. realmente efetivar, se eu não me engano, era 1 ano e 6 meses, alguma coisa, 1 ano e 8 meses. É um dado que eu peguei do evento do Conecta Imob que eu fiz. Tem lá todos os dados, tá lá no meu post, no meu blog, Jornada de Compra. E quando eu falo também do homestaging, a nossa jornada como profissional que está divulgando a técnica, que está em busca do cliente, é exatamente a mesma coisa. É uma jornada. Claro. A pessoa não compra ali, naquele momento. Ela comprou antes. Então, hoje, eu tenho uma taxa de fechamento até relativamente alta. Por quê? Porque eu já tenho muito conteúdo, eu já estou construindo e eu estou sempre Claro. plantando. Então, às vezes, uma coisa que eu plantei há 1 ano atrás, eu estou colhendo hoje. Então, quem começou Claro. agora tem que continuar plantando, tem que continuar fazendo. O que vocês estão fazendo? É uma jornada. Dentro do meu curso
online de homestaging. Eu falo da gente ter no mínimo 7 contatos com a pessoa para conseguir fechar um negócio. Então você tem que ter um Instagram, você tem que ter um vídeo, você tem que ter um e-book, você tem que ter várias coisas. Isso, claro que você não vai fazer de uma hora para outra. Isso é uma construção, é realmente uma jornada. Tá? Você vai fazendo e daqui a pouco acaba ficando simples, ficando automático. Eu, por exemplo, em 2 semanas estou fazendo 20 lives, mais os vídeos do evento do Viver de Homestaging. E eu tô sempre trazendo conteúdo, eu tô sempre conversando com pessoas novas, eu tô sempre querendo, né, ampliar a minha rede, tá? Então isso é muito importante. Quando você falou ali também da questão da percepção, gente, a percepção, ela muitas vezes a pessoa não sabe o que é, mas ela sabe que tem alguma coisa ali, porque o nosso cérebro, ele, acho que você até pode falar melhor do que eu, ele capta muitas informações, só que o que ele consegue decodificar em realmente coisas que a gente realmente assimila é muito pouco. Então ele recebe milhões de informação e aí daquele milhão de informação ele só recebe um sentimento tipo, tem alguma coisa aqui que eu não gostei. E aí você vai usar a razão e aí você vai achar alguma coisa para justificar. Mas às vezes, você falou do espelhinho de tomada e eu já estou falando isso em várias lives, porque para mim foi uma coisa tão, assim, muito, muito visível. Recentemente fui olhar um imóvel para alugar, fui com meu marido e aí chegando, primeiro que a gente foi, as fotos que tinham no portal da casa, eles tiraram com uma lente angular, para quem não sabe, é uma lente que ela amplia o ambiente. A gente utiliza isso muito para fazer fotos de ambiente, mas você tem que saber dosar para que a imagem que a câmera captou seja a imagem, né, real. Essa não, eles usam uma angular, então parece que o ambiente é bem maior do que ele realmente era. Na hora que abriu a porta, a gente já ficou desapontado. Tipo, nossa, parecia gigante e é tipo pequenininho assim. E aí eu sei que teve uma hora, a gente ia num sobrado, meu marido subiu, estavam olhando. Aí ele saiu do banheiro com a cara já fechada, né? E eu falei, o que foi? O que aconteceu? Esse banheiro é horrível. Aí eu olhei, tipo, tá limpinho, tá arrumado. Tipo, não tinha, tava vazio, né? Então tava limpinho. Pra mim não tinha nada assim, tipo... E como eu já trabalho muito tempo nessa área, eu consigo visualizar lá na frente, enfim, então... tipo, o que você não gostou? O espelhinho de tomada tá amarelado. Falei, é um espelhinho de tomada. E ele falou, o banheiro tá horrível, tá um lixo. Então, assim, às vezes é o contexto inteiro e aí você acha um ponto para dizer que é aquilo. Então, o nosso trabalho de stagers é muito importante para a gente influenciar, porque às vezes aquele imóvel ele tem um super potencial, ele tá ali, sabe, parado há vários anos, ou quando a pessoa mora no imóvel também, a pessoa tá querendo vender, porque às vezes precisa do dinheiro, ou precisa se mudar e não consegue, às vezes é um detalhezinho que você muda e você consegue fazer esse trabalho. Então, eu vejo assim, é muito gratificante o trabalho que a gente faz, de conseguir transformar esses imóveis, de conseguir, né, fazer com que as famílias, as pessoas tenham realmente um lar, que elas consigam se conectar, elas consigam ter essa identidade. Por isso que eu divulgo tanto essa técnica e tô sempre trazendo mais coisas, falando com mais pessoas, divulgando, porque eu tenho certeza que isso já vai estourar e vai tornar uma regra. A gente vai ser difícil vender o imóvel sem ele tá preparado. Não, e você falou várias... Bom, a sua fala agora, eu acho que dava um curso inteiro, né? De tanta coisa que a gente pode pegar aí. A primeira coisa que a gente pode pegar é a própria relação de confiança. Então, o que é a confiança? A confiança é você ver uma imagem num site, você ter uma expectativa sobre isso, porque eu construí essa expectativa propositalmente, e quando abre a porta, você se decepciona. Né? Então, o que acontece? Essa decepção não pode acontecer, gente. Em tudo que é tipo de venda que você faz, a frustração é algo que te afasta de qualquer coisa. Então, quando o seu marido disse, nossa, que banheiro horrível, o que acontece? Ele estava justificando uma sensação negativa que ele já estava sentindo e ele culpou a tomadinha, entendeu? Então, assim, eu não quero. Então, ele viu na tomadinha, vamos dizer assim, a gota d'água
para ele dizer assim, ó, eu tô sendo enganado nesse lugar, entendeu? Então, quer dizer, você investe tanto na manutenção dessa expectativa, no estímulo dessa expectativa, e quando esse cliente chega lá, ele desconstrói todo esse castelo, sabe? E tudo que você preparou lá, tudo aquilo que o agente imobiliário está fazendo para te ajudar a vender, vai por água abaixo na primeira percepção. Quando você já entra desconfiando, quando você já entra frustrado, o nosso cérebro bloqueia tudo que é tipo de informação, as positivas e as negativas. A negativa, ele vai dar mais atenção, porque ao contrário do que as pessoas pensam, o nosso cérebro não foi feito para focar, ele foi feito para dispersar. Então, o que é dispersar? Aquele barulhinho daquela goteira d'água é o que vai chamar a atenção, porque ele começa um pinguinho e você vai estar toda hora olhando para aquela goteira. E, ou seja, se você já está com uma percepção negativa ou de algo que não te atrai, obviamente você vai culpar aquela goteira por algo, né, que você não esteja satisfeita. E outra questão bem importante que você disse foi a questão do arrumar um imóvel para vender. Vamos comparar o arrumar um imóvel com você vender um carro. Quando a gente vai vender um carro, o que se faz num carro para vender? Você leva num lava-jato, você lava ele todinho, você tira o tapete, você deixa ele com cheirinho, ele novinho, não é assim? E por que não faz isso por um imóvel que custa quantas vezes mais do que um carro? Sabe? Então, assim, mostrar para as pessoas que nós não somos tão racionais assim na maneira como a gente age. Você faz um determinado de ação para um tipo de venda e você não faz isso para um outro tipo de venda, sendo que esse outro tipo de venda vai trazer uma lucratividade muito maior ou uma perda muito maior. Então, assim, eu não vou gastar, sei lá, 3 mil reais, eu não sei quanto custa, não sei, 3 mil ou 2 mil reais ou 5 mil reais para arrumar esse imóvel, mas você perde 10 mil reais de não ter arrumado esse imóvel, sabe? Então, assim, o tipo de trabalho, o tipo de solução que vocês trazem, especialmente, é um tipo de solução que vocês praticamente dão de graça, porque vocês acabam tirando isso no próprio valor que vocês agregam a esse imóvel, ou na própria rapidez que vocês vendem o imóvel. Todo mundo sabe que um imóvel parado hoje é um custo que você tem que bancar. É condomínio, é imposto. Então, assim, é a própria degradação do imóvel, né? Que fica aquela goteirinha que ninguém arruma, ou aquela parede que já está meio estragadinha, mas que você também não quer fazer um reparo muito grande, porque quem vai comprar, de repente, vai querer pintar. Então, quer dizer, todo imóvel parado, ele tem um custo de manutenção que você já está pagando. É quase que uma parcela sem receber. Fora que o valor que você tem para receber, quanto mais tarde você recebe, menos você está rentabilizando aquele valor. Então, assim, o que as pessoas não fazem é essa conta. Então, a gente não pode pensar que as pessoas são tão racionais assim, no sentido de entenderem que elas controlam todo o sistema à sua volta. Não funciona dessa forma. Né? Então, eu sempre digo, humildade, gente, para o que nós somos. Nós somos seres extremamente frágeis em matéria da nossa percepção, em matéria do controle dos nossos hábitos, das nossas rotinas. Se a gente conseguir entender como a gente funciona, a gente vai perceber que a gente precisa muito apoio de muita gente para conseguir ter uma performance melhor. Eu ia comentar, você falou da questão da confiança, né? O nosso cérebro, ele foi feito para nos proteger. Quando a gente passa por uma experiência ruim, por uma experiência frustrante, ele começa a trabalhar para que a gente não sinta mais aquilo. Então, o que acontece hoje que eu vejo com o mercado imobiliário? A gente já passou por tantas experiências negativas, quem precisou comprar, quem precisou vender, que toda vez que você fala que você vai precisar se mudar, já ativa um alerta na sua cabeça de que, ai meu Deus, eu vou ter que passar por tudo aquilo de novo. Tipo, eu não aguento. Tipo, nossa, em vez de ser algo prazeroso, nossa, vou trocar de carro, vou comprar um carro novo. Você vai na loja, o cara coloca um laço em cima do carro, né? Tem toda uma experiência, aquele cheirinho de carro novo. Até quando vai vender um usado mesmo, a pessoa vai lá, né? Como você falou, Sim. lava, manda polir. E quando você vai comprar ou você vai alugar o imóvel, assim, é lixo, parece que você está fazendo um favor. Não sei em Portugal, mas no Brasil você vai alugar o imóvel.
Gente, é uma burocracia, você tem que ter fiador, você tem que ter não sei o quê, comprovar renda, imposto de renda. Né? Gente, eu vou alugar o imóvel, eu não vou casar com ele, eu não vou, sabe? É tanta burocracia que parece que você, além de você ter que escolher o menos pior, porque assim, a maioria, Claro. né, é difícil você achar um que realmente seja legal, que tenha, né, você vai alugar, que tenha armários bons, que tenha um piso Claro. bacana. Não, é tudo normalmente antigo, o proprietário comprou lá e E fica basicão. lá, É o mais básico. barato que tem, coloca ali. Quando muita gente compra na planta para investir, também coloca o mais básico, aquela cerâmica feia, só para dizer que colocou alguma coisa ali. E não pensa Sim, na experiência das pessoas, na experiência do sim. consumidor. Então, assim, além de você ter que escolher o menos pior, você ainda tem toda uma burocracia que, tipo, meu, você tem que implorar para morar num lugar. É muito ruim toda essa experiência. E quando a gente fala de venda também, né? A gente está falando também de é, da questão enraizada do medo e que o nosso cérebro ele tá ali para nos proteger dessas experiências. Então, se você Uhum. passa por uma experiência ruim, a tendência é que você ligue esse alerta. Então, você vai ver, Sim. quando a pessoa entra no imóvel, ela acha que precisa fazer muita reforma, tem a luzinha lá piscando. Tipo, meu, pera, sai disso que isso é cilada. Né? Ou a pessoa vai querer muito desconto, porque ela não sabe quanto ela vai precisar investir ali. Então, se a gente trabalha no home staging, todo o mercado tem a ganhar. Você que é corretor de imóveis, é Claro, fundamental que você conheça, nem que seja o básico do home staging, para orientar claro. o seu cliente. Nós vamos fazer uma live aqui com a Isabel falando disso, do proprietário, como é que a gente orienta o proprietário. A gente vai ter muito conteúdo ainda bem, bem legal aqui e tudo vem agregar. Só que a gente precisa agir, sair da inércia Claro. e parar de falar, ah, mas é assim que o mercado funciona, é assim, os proprietários não querem investir, os proprietários não querem fazer isso, é assim que funciona. Então, a gente tem milhões de imóveis hoje no mercado, tá? Eu tenho certeza que tem milhares de proprietários que estão assim sedentos pelo nosso trabalho, que eles precisam do nosso trabalho. A gente precisa encontrar essas pessoas para a gente começar, porque aí todo o mercado depois começa a crescer. Por mais simples que seja o imóvel, dá para a gente fazer coisas legais, tá? Então, eu Muita coisa queria legal. falar essa questão de como o nosso cérebro nos protege dessas experiências ruins, essas experiências negativas. Não, e essa parte é bem interessante porque assim nós temos o que a gente chama de 7 emoções universais, tá? O que é uma emoção universal? É aquilo que todo mundo do planeta sente igual, tá? Existem emoções primárias, secundárias e emoções de fundo. A gente nem vai falar de emoções secundárias e emoções de fundo agora. Eu quero falar um pouquinho sobre a questão das emoções primárias. O que é uma emoção primária? São 7, basicamente, tá? Mas as negativas, o que as pessoas entendem como uma emoção negativa, que não é uma emoção negativa, mas ninguém gosta de sentir, é tristeza, raiva, nojo, por exemplo, e medo, tá? Que são 4, olha só, são 4 das 7 emoções. A outra é desprezo, alegria, e a outra é desprezo, alegria, e agora não me vem à mente qual é a última lá, a sétima. Mas enfim, quando você entra num imóvel e você percebe que tem algo errado, você já vai sentir ali um certo medo. Eu vou encarar esse desafio, não vou encarar esse desafio. Quando você se sente que está sendo enganado de alguma forma, você já vai sentir ali um pouquinho de tristeza, você já vai sentir ali um pouquinho de raiva. E quando você sente que tem algo que não te agrada, pode ser um cheiro, pode ser uma limpeza, pode ser alguma coisa que não está condizente com a situação, você também vai sentir nojo ou afastamento. Então, você pode dizer assim, ó, ah, mas eu fui visitar o imóvel, ele estava meio sujo, assim, mas eu não senti nojo, eu não... Ou seja, você pode não ter tido a percepção desse sentimento, dessa emoção, mas o seu cérebro sentiu, o seu cérebro sente esse afastamento, entende? Então, ou seja, ele está ali compondo um algoritmo de como é que ele vai tomar essa decisão, o que ele vai sugerir para você, ou você se aproxima disso, ou você se afasta. Então, é um conjunto de emoções que está acontecendo a todo instante. Então, ou seja, quando você faz uma preparação de um imóvel, o que você está fazendo? De forma técnica,
E muita gente faz isso até sem ter essa percepção. Você está tentando tirar essas dores, entende? Aí você vai dizer, ah, então você está me sugerindo para eu esconder os problemas que tem no imóvel? Não, gente, não é isso. É, você decora o imóvel de uma forma sensorial para que a pessoa não tenha as percepções negativas e você diz para o cliente, olha, cliente, tá vendo essa tomadinha? Ela precisa ser arrumada. Então, quando você diz para ele que algo tem que ser arrumado, você está entrando na linha de confiança desse cliente. Porque quando ele descobre algo que tem que fazer, que você não disse, ele vai se sentir enganado. Tá entendendo? Então, assim, mesmo quando tem que identificar algo que tem que ser feito, você se adiantando nesse assunto, você mostra para ele que ali ainda tem esse laço de confiança. Você está mostrando que ali tem coisas para fazer, que você não quer enganar ele, mas aquela percepção, né, daquelas emoções negativas que a gente não gosta de sentir, você tem a condição de autogerenciar isso. Né? Então, assim, desculpa, só para terminar. Então, o que acontece? Quando você entra num imóvel e está cheio de percepções negativas, e você pode dizer, ah, paciência, o cara que se vire com essas emoções. Também está tudo certo. Cada cérebro vai gerenciar isso de uma forma, só que você não vai entrar ali naquela categoria dos escolhidos, entendeu? Então, assim, ou você tem um diferencial muito forte, ou aquela família realmente quer morar naquele local, ou, sei lá, tem um parente que mora no prédio e ele quer ficar com esse parente no prédio. Assim, ou existe algo muito particular nisso, que vai fazer com que essa pessoa decida por morar ali, ou a questão do afastamento ela é quase fundamental assim para esse momento. A pessoa vai se afastar, né? Você falou de algumas coisas bem importantes que eu acho legal eu frisar aqui a questão, né, do nojo, tá? Eu já Uhum. tive, assim, amigos próximos que sabem que eu trabalho com homestay, que falam, Chay, eu fui visitar um imóvel, tava no preço que eu queria, o jeito que o É, tamanho, a metragem, tudo que eu queria, mas quando eu entrei no banheiro, nossa, senti tanto nojo que eu dei um passo para trás e fui embora, nem quis ver o resto do apartamento. entendeu? Olha E, isso que gente, é uma horror. limpeza que precisava ser feita, tá? Isso, a gente olha, a gente consegue perceber isso nas fotos. Com Quem certeza. aqui já não viu foto no portal imobiliário com box embaçado que parece que a pessoa acabou de tomar banho? Você olha aquilo e você fala, eca, não vou próximo. Às vezes, uma foto, porque tem algum elemento ali dentro que você já percebeu, faz com que você tire essa, né, não tenha essa conexão e sinta alguns desses elementos que o Alexandre falou, tá? E o que acontece? É uma coisa que eu percebo, né? Eu tô com filho agora, o Davi tem 7 meses, e é muito engraçado como a gente funciona. Assim, a gente está sempre aprendendo. E no começo era assim, ele tinha algum objeto, mas ele não conseguia ir lá e pegar aquele objeto. Ele tipo fazia assim, aí catava tudo que tinha, né? Agora não, ele já consegue ir lá e com a mãozinha pegar o que ele quer. Isso é um aprendizado, tá? Então, Claro. quando eu olho a foto e aí eu vejo gotículas no box, eu vejo a toalha pendurada, eu já tenho essa experiência registrada no meu cérebro. Claro. E aí isso me traz uma sensação que uma outra pessoa que eu nunca vi na vida, que eu não sei quem é, usou aquilo que eu vou estar usando. Se eu te der hoje Claro. uma escova de dente, né, que eu usei ou que alguém usou, você vai usar? Não vai, Claro. né? Você vai, Claro. eca, tipo, passa no álcool. Não, mas não tem problema, vamos usar escova de dente, tipo, né? Lava, passa no álcool. Mas é a mesma coisa quando a gente fala de um imóvel, principalmente imóveis usados, que é o maior foco do nosso trabalho de homestaging. Se você tem Ah, essa percepção de que uma outra pessoa usou, né, aquela coisa, isso fica enraizado no seu cérebro e é muito, muito difícil de tirar. Porque nós exatamente. aprendemos isso. Você já pegou uma sacola que ela tá muito leve, mas você achava que ela estava muito pesada, você fez muita força, quase caiu para trás? Porque o nosso cérebro registrou que aquele tipo de elemento é algo pesado. Então, isso né, isso vai sendo depositado na nossa mente e faz com que a gente tenha essas percepções, por mais simples que seja, e por mais sutil que seja. Então, essa questão dessas
sensações que nós temos impacta em todo o processo, em toda essa jornada. Não, e inclusive assim, uma coisa é você estimular, outra coisa é você desconstruir uma sensação negativa. Então imagina, Sim. quanto tempo a gente tem para apresentar um imóvel? Então, quando você entra naquele imóvel, você já se frustra, você começa a ficar triste, você começa a ficar com raiva de estar ali, você já começa a estar pensando que perdeu tempo. Eu vou ter quanto tempo para desconstruir tudo isso e construir algo positivo na sua mente? Pouquíssimo tempo, entende? Então, assim, o que a gente não pode fazer é dar margem para construir esse tipo de sensação negativa. Então, quer dizer, quando você entra no imóvel, você já não pode construir emoções negativas. Então, você tem que sanar todos esses problemas para que a gente não tenha que desconstruir algo que já está negativo na sua percepção, entendeu? Olha, Então, ou seja, Alexandre, como... Fale. e até nos portais, um dado, assim, aqui no Brasil a gente não tem muitos dados, então os poucos que a gente Aham. consegue captar são bem preciosos. Então, Sim. a OLX, que é bem grande, ela comprou o Grupo Zap, que já era formado do Zap Imóveis e do Viva Real. E Uhum. juntos, eles têm ali, né, acho que o Viva e o Zap acham em torno de 8 milhões de imóveis, e eles Nossa. recebem mensais 50 milhões de visitas. Então, Nossa. assim, você tem 8 milhões de imóveis no portal, você tem 50 milhões de visitas, são pessoas procurando, e pode ser a mesma pessoa que entrou várias vezes, porque às vezes entra em imóvel novo e sai. Eu mesmo Claro. estou procurando, eu entro praticamente todo dia para tentar achar algum. Então, rolo páginas e páginas e páginas, de vez em quando acho mais ou menos, aí eu falo, deixa eu tentar esse daqui. Então, a gente tem sim pessoas buscando imóveis, só que elas não encontram, exatamente por causa dessa conexão, né, que a Exatamente. gente tem. E quando a gente fala com o corretor, olha, desculpa, não adianta você fazer o melhor curso de técnicas de venda, de hipnose, de sei lá o quê, se não está preparado o imóvel. Mas você fala, é só pintar. Mas o só pintar, ainda mais agora, gente, com coronavírus, ninguém quer ter que chamar um pintor, um pedreiro, ter que chamar alguém para fazer uma manutenção, trocar uma lâmpada. As pessoas não querem isso. Não, O não, não, imóvel não, tem que não. estar preparado, isso tem que partir do proprietário. Eu fiz Claro. uma live segunda-feira com o Kleber, recomendo vocês que assistam, tá? Enquanto a gente tá lá tá no ar, eu vou disponibilizar o link de todas as lives lá no nosso grupo do WhatsApp. E ele falou exatamente assim, quando ele começou a trabalhar na parte de imóveis, ele falou, olha, eu preciso ter um diferencial dos meus concorrentes, o que eu vou fazer? Muitas vezes ele pintava, ele falava, me incomodava muito eu chegar no imóvel, tá com energia cortada, imóvel sujo, né, com aquela pintura antiga, e ele trabalha muito no centro histórico de Porto Alegre, então são imóveis realmente bem antigos. Ele falou, nossa, isso Sim, me incomodava sim. profundamente, eu precisava fazer alguma coisa de diferente. Comecei fazendo isso. E hoje ele faz toda uma parte de reforma bem profunda. Ele falou, gente, a gente troca a parte elétrica. Aí ele estava contando, olha, a gente foi fazer uma reforma no imóvel e a gente sempre pensa nas pessoas que vão utilizar. Porque assim, não dá Claro, pra gente dar um jeitinho, né? Vou dar um jeitinho, vou claro. enganar a pessoa. Porque essa questão da confiança. Se você quebra uma confiança, isso vai voltar para você. Lá na frente volta. Pode não voltar hoje, mas com a internet, ela volta. E aí ele estava Claro. contando que teve um prédio que eles estavam fazendo uma reforma e eles sempre colocam, acho que ar-condicionado nos imóveis. E Uhum. esse, a rede elétrica não suportava. Então, o que que aí ele teve de ideia? Falou, olha, eu vou transformar os chuveiros a gás, porque aí, né, eu coloco o botijão ali, Claro. enfim, fica, né, dá para fazer. E aí essa rede elétrica que era do chuveiro, eu utilizo pro ar-condicionado. Ar-condicionado. E assim foi feito. Porque não dá para eliminar, gente. Eu poderia ter mantido o chuveiro do jeito que estava, ter colocado o ar-condicionado quando a pessoa fosse usar, porque a gente só descobre Cair a lá rede na inteira. frente, cair a rede inteira. E aí? Não, sabe, a conta chega um dia, nós temos que Claro. ser muito, muito detalhistas. Eu falo isso para os Aham. alunos dentro do meu método de homestaging, né, que eu desenvolvi. Eu trabalho com 10 princípios e a gente analisa tudo, toda a parte de reformas, manutenções. Então, para que eu faça o homestaging, o imóvel tem que estar pintado, tem que estar com energia ok,
tem que estar, né, com as lâmpadas funcionando, tem todo um checklist do que precisa ser feito naquele imóvel para que a gente entre com o homestaging. Muita gente pergunta, mas o proprietário não quer pintar, eu faço homestaging mesmo assim? Porque não vai trazer resultado, porque o cara vai chegar, ok, ele tá mobiliado, tá decorado, mas ele vai olhar aquela parede amarelada, né, vem aquela sensação assim que ele não sabe o que é muitas vezes. A lâmpada queimada, mofo no É quase banheiro. que decorar Não uma faz caverna, e não sentido. adianta. Não faz sentido, não faz sentido. Mas sabe que Então, esse tipo de trabalho até, Chay, eu acho que assim, ele é uma ferramenta muito poderosa ao próprio agente imobiliário, sabe? Isso o agente imobiliário também tem que valorizar muito, porque é o que você disse, existe tanto treinamento para você se tornar um bom agente imobiliário, porque antigamente eu me lembro assim, ó, a pessoa não tinha trabalho, o que eu vou fazer? Eu vou vender alguma coisa, né? Eu vou tentar vender casa, vou tentar vender imóvel. E aí, logo que conseguia um trabalho melhor, já parava com aquilo e ia fazer alguma coisa melhor. Hoje em dia, a gente não percebe mais o mercado da venda assim. O mercado da venda ele é imprescindível para todos os campos. O agente imobiliário hoje é um cara essencial para esse tipo de mercado. Ele é a ponte entre duas soluções, veja bem. Ele é o cara que vai conectar duas soluções. Então, ele é extremamente importante. E ele tem que valorizar o imóvel que está sendo trabalhado dessa forma, ou seja, ele tem o direito de se empenhar mais em vender um imóvel ao qual você preparou para ele, para facilitar a vida dele, e ao mesmo tempo que se ele tem contato com esse proprietário, ele explicar para ele, olha, existe uma solução que funciona dessa forma, existe uma solução que vai melhorar o meu trabalho ou o trabalho dos outros agentes que estão também tentando vender o seu imóvel, porque às vezes o proprietário ele não tem a capacidade de entender o que você faz na sua ponta, mas o agente imobiliário sim, entendeu? Então assim, todo aquele esforço que ele tem, ele vai dizer, mas e se o cliente ficar bravo comigo porque descobriu um problema depois, eu já vendi o imóvel mesmo, eu não vou mais precisar dele. Mas gente, a fidelização do século 21, ela se dá da seguinte forma: esse cara que comprou um imóvel de você, provavelmente ele não vai comprar outro, porque ele vai morar ali por muito tempo. Mas ele indica você para outras pessoas. Ele só vai te indicar quando ele sente em você alguém de extrema confiança. Então ele pode estar numa roda de amigos e ele convida todos esses amigos para visitar a casa nova. E no momento que ele está falando da casa nova, um amigo diz, poxa, eu também queria comprar uma casa nova, eu acho que está no momento, minha família está aumentando, e eu quero, quer? Então liga para esse corretor aqui, liga para esse agente imobiliário, entendeu? Isso também é fidelização, gente. Vocês têm que pensar de uma forma muito estratégica a venda hoje em dia. Então, se você pensa que você vai vender uma vez só e aquela pessoa não te procura mais, não, tá errado. Ele vai te indicar. E a indicação de um amigo, ela é muito mais poderosa que toda a força de venda que você faz querendo vender o seu próprio produto. Então, assim, o homestaging hoje, ele é uma ferramenta extremamente poderosa para todos os lados. Ela é uma ferramenta que ajuda esse agente imobiliário a vender mais. E esse agente imobiliário, consequentemente, ele pode impor ali mais força de venda, gastar mais o seu tempo, porque ali as chances dele são muito maiores. E, consequentemente, ele tem que tentar convencer o proprietário desse imóvel a usar esse tipo de trabalho, porque vai facilitar para os dois lados. Ele vai vender o imóvel mais rápido, num valor melhor, e ele vai também conseguir despender um tempo muito maior. Então, assim, você tem dois imóveis para apresentar. Um que está muito bonitinho, muito arrumadinho, e o outro que parece uma caverna. Entendeu? Onde é que você vai se puxar mais para atender, sabe? Onde é que você vai se esmerar muito mais? É aquele que você vê a questão da reciprocidade. Né? Você vê interesse de ambos os lados. Então, assim, não é só o seu trabalho que tá ali. É uma sinergia de vários campos, né, que estão ali empenhados em fazer um bom trabalho. Então, eu acho que essa questão vamos dizer assim, maturidade para o próprio negócio também é importante, né? Você falou várias coisas que são super importantes, Alexandre. Primeiro que é mais fácil você manter um cliente do que conquistar um cliente novo.
Claro, E claro. esse cliente pode comprar de você várias vezes. Quando eu comecei a trabalhar com home staging desde 2015, a maioria dos meus primeiros clientes foram clientes de interiores. Que eu fiz o Aham, projeto e aí depois de um tempo eles queriam vender ou queriam comprar alguma coisa nova, me ligaram e eu apresentava o trabalho que eu estava fazendo. Então, muitos claro. trabalhos vieram disso, vieram de amigos, conhecidos, parentes, até de outros profissionais da área, né? Eu sou designer de interiores, vários outros colegas que não queriam trabalhar com isso me indicavam. Então, essa questão da gente ser verdadeiro, que a gente ser coerente, é muito importante. Um outro ponto, falando dos corretores agora especificamente, ontem a gente estava falando numa live, a gente acabou falando bastante de corretor. A minha ideia é que o corretor, ele sim precisa se especializar, ele precisa começar a entender de vários outros assuntos. E Com não só certeza. corretor, mas eu acredito que todo mundo. Não dá para a gente ficar com aquilo que a gente aprendeu na Claro, faculdade, que já está tudo obsoleto, claro, tá? Então, claro. é um estudo constante, um aperfeiçoamento constante, tá? Com E o certeza. corretor, aquele cara que só abre a porta, ele vai sumir do mercado. Não tem mais espaço para ele vai sumir e vai dar a abertura a um novo corretor, realmente um consultor que realmente ele está preocupado, ele entende das duas pontas. E eu vou dar um exemplo bem simples, né? Eu falei que estou procurando imóvel para alugar. Eu entrei no portal imobiliário, achei um imóvel mais ou menos, cliquei lá, aí um corretor respondeu no WhatsApp: ah, então, esse imóvel que a senhora está procurando, ele já foi alugado. Eu falei, ah, entendi, tá bom então. Assim, a maioria é assim, porque primeiro não tira do portal, né? Ah, E tipo, sabe quando você fica naquela sensação, tá, você não vai me oferecer nada parecido, você não vai ver no seu portfólio se você tem outro. Olha, esse não não, tem é um nesse. absurdo. É um Olha, eu tenho absurdo. esse e esse, né? É 3 quartos. Qual que é o valor que você está procurando? Qual que é a sua Claro, claro. Posso te necessidade? ajudar? Eu, claro. Depois reclama que não vende. Então, assim, esse corretor que só abre a porta ou que né, assim, a receber o lead, eu preciso fazer esse movimento, ele provavelmente em pouco tempo vai estar fora do mercado para abrir uma nova frente. E a Isabel está aqui assistindo a nossa live. Nós vamos fazer uma live, se eu não me engano, é amanhã. Agora são 20 lives, eu tô meio perdida de onde, quem é, qual dia, horário, enfim. Também assistam, vai ser muito legal. E a Isabel, ela é corretora. E assim, ela tem um atendimento super diferenciado. E é exatamente isso que eu falei. Chega alguém para ela vai tentar ajudar. Olha, eu trabalho com isso, isso, isso. Se não for Claro, a minha área, eu vou te indicar um colega que trabalha com isso em claro, específico. Ah, claro. Isabel, é hoje à noite. Então, hoje às 20h15 da noite, gente. Ela fez um post no meu blog da gente falando como a gente orienta o proprietário, porque muitas vezes é falta de orientação e o Claro. proprietário ele vai ficar super grato se você ajudar ele a entender o que precisa ser feito. Porque, Claro, gente, entendam que uma coisa que é fácil para você, que é corriqueiro do seu dia, não é corriqueiro para outras pessoas. O que é corriqueiro claro, para mim relacionado a homestaging, a design de interiores, que é algo que eu faço há 15 anos, não é para o Alexandre, não é para vocês que estão assistindo. Então a gente precisa sim orientar. No Brasil a gente muda muito poucas vezes durante a vida toda. Né? claro. Ontem o Vinícius estava aqui fazendo uma live também, ele trabalha com house flipping. E ele postou uma pesquisa que, se eu não me engano, 93% das pessoas, quando vão comprar um imóvel, tem medo. Uhum. Porque é algo novo, ela não sabe É o que um ela passo precisa muito fazer. importante, Se claro, você é claro, corretor, você precisa orientar esse cliente do que precisa ser feito no imóvel. claro, Ah, o claro, cliente vai claro. achar ruim? Então troca de cliente. O Kleber falou aqui na live que nós fizemos, ele falou, eu me recuso a trabalhar dessa forma. Eu não quero isso para mim. Né? Se Claro, você orienta o cliente não te dá valor, ele não valoriza, ele acha que é um favor que você está fazendo, eu troco de claro, claro, cliente. claro, claro, Você claro, não pode compactuar com o mercado do jeito que está. claro, Por quanto tempo mais a gente vai ter imóveis desse jeito? Mal claro. preparados,
com a roupa, com a louça suja em cima da pia, a calcinha pendurada no box do banheiro, Claro, claro. a cama bagunçada. Eu tenho um amigo que falou, Chay, eu tô procurando um imóvel para alugar com valor de aluguel de 15 mil reais. Eu não acho. Nossa, nossa. Gente, com 15 mil reais, o que você tem de opção? Imagina, Ele falou, imagina. eu deve ter visitado, deve ter já olhado mais de 100 imóveis. Aí você chega, sabe, é um descaso. A gente não, o nosso mercado está amadurecendo, nós temos grandes startups do mercado imobiliário, sabe, dando uma sacudida e Claro, precisamos fazer claro, coisas diferentes. Estamos na era digital já, fazer claro, claro, contrato digital, burocracia, gente, tudo muito facilitado, muito claro. rápido. Não, Eu fui visitar, pode falar. não, 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 e até pegando esse teu gancho, assim, uma coisa que eu faço muito aqui em Portugal é treinamento de equipes de agências. Por que que eu digo isso, tá? Porque a gente tem que separar muito duas questões que são extremamente importantes em qualquer tipo de negócio. Primeiro, quantidade versus qualidade. Tá? Você acha que você vai ter uma agência onde você vai ter muitos corretores, que você vai ter mais sucesso? A coisa não funciona assim, gente. Você ter muita gente despreparada é um problema tão grande que você vai causar do que se você ter duas ou três pessoas para atender uma demanda menor, mas que você vai fechar contratos. Entendeu? Então, assim, ó, o que a gente acaba percebendo é que tá sempre abrindo vaga para corretora. Vem ser corretora, vem ser agente imobiliário, vem ser agente imobiliário, vem ganhar dinheiro. Legal. A pessoa entra, não sabe nada, te colocam dois, três imóveis, dois, três clientes na mão, você vai lá, faz um péssimo atendimento, não sabe o que está falando. E o que, que você faz? Você perde clientes em potencial que já estavam ali na sua agência para comprar. Entendeu? Então, assim, ó, ao mesmo tempo que você tem a preparação do imóvel que contribui, você tem que ter um bom agente que saiba atuar nesse mercado. Então, o que eu sugiro para todo mundo que trabalha com isso, gente? Se preparem. Se você é dono de uma agência imobiliária, onde você tem ali vários corretores trabalhando para você, poxa, dá um treinamento para essa gente. Dá um treinamento para essas pessoas, façam uma mentoria. O que a gente costuma fazer? A gente coloca todo mundo num Zoom e conversa sobre vários problemas que vem acontecendo. É um aprendizado constante que você vai qualificando essa sua equipe para que esse agente ele chegue pelo menos à conclusão de que, olha, eu vou precisar de ajuda para vender, esse cliente está quase fechado, mas, gente, eu preciso de uma ajuda aqui, alguém pode me ajudar? Aí vocês não perdem a venda, entende? Porque se ele faz um mau trabalho, você está entregando de bandeja esse cliente para outra pessoa. E não é uma venda de prato, gente, não é uma venda de... É uma venda de um imóvel. Olha quanto que se ganha na venda de um imóvel. E assim, esse cara que compra um imóvel, ele tem amigos que estão procurando imóvel, ele tem parentes que estão procurando imóvel também. Então, assim, ó, quando você joga fora uma oportunidade dessa, porque você está despreparado, você acaba destruindo todo o seu negócio. Então eu acho muito bacana recrutar gente para trabalhar, mas antes de botar essas pessoas no campo, vamos fazer uma mentoria com eles, vamos colocar eles dentro de um treinamento básico, pelo menos de atendimento, para despertar e estimular a percepção deles em relação até ao valor do trabalho que está sendo colocado por trás disso, né? A gente estava falando sobre isso. Quem quiser aqui, eu deixo à disposição nessa live agora. Eu tenho um portal de treinamentos, eu vou dar um curso gratuito para quem quiser aqui, quem está assistindo a gente, tá? Só me chama lá no direct, eu dou gratuitamente o curso que eu tenho ali, para ter essa base de como é que as coisas funcionam, como é que o cérebro funciona, para vocês terem vamos dizer assim, uma percepção melhor desse mundo, de como é que as coisas trabalham. Então, assim, é só, se tu me permite, Chay, só me chama ali no direct, pede o bônus, e aí eu mando para vocês e dou a instrução certinha de como é que vocês podem acessar o curso gratuito para dar uma acelerada aí nesse desempenho, caso vocês tenham esse interesse. Ah, o Alexandre é incrível, já veio com bônus, muito bom, muito bom. E ele também tem um bônus dentro do meu curso online de homestaging. Nós vamos fazer uma aula agora no comecinho de fevereiro com os alunos do curso.
E o pessoal tá super animado lá, porque é um conhecimento que nós precisamos saber, é o neuromarketing para trabalhar com a preparação de imóveis para venda e para locação, quando a gente trabalha com home staging. Precisamos entender até para justificar, né, usar a Sim, razão ali com algo claro. realmente comprovado, que é a neurociência, o neuromarketing e entender até da gente, as nossas reações, por que a gente faz as coisas que a gente faz. Claro, Então, claro. o Alexandre está dando aqui um bônus gratuito para todos vocês que estão aqui. E a gente tem também, né, uma aula super especial dentro do meu curso online de homestaging. Alexandre, quando a gente fala das nossas ações, das nossas atitudes, por que, né, que a gente procrastina muitas vezes em algumas coisas? Assim, eu queria, né, fechar um pouquinho, encerrar essa live de hoje com uma mensagem para as pessoas entenderem o que elas precisam fazer para que elas realmente consigam sair, muitas vezes, dessa zona de conforto. Porque a gente acaba, muitas vezes, dando desculpa para a gente. Eu não tenho tempo. Porque é caro. Porque é isso. E aí eu fiz um evento uma vez, eu participei, na verdade, de um evento e aí a pessoa falou, olha, se eu te chamar, se sua amiga ligasse hoje para você tá aqui no evento, e te chamasse para jantar, você falava que você tá ocupada, né, para jantar com a sua amiga. Mas se o Brad Pitt chegasse aqui, ou alguém que você super admira e falasse, vamos sair para jantar, eu te pago no melhor restaurante da cidade, você não ia embora e levantava e ia pro compromisso? Então, são questões de, muitas vezes, de prioridades versus urgência que a gente tá. Como é que a gente pode tentar não burlar isso, mas através da neurociência ali, né, entendendo o nosso cérebro, como é que a gente pode conseguir atingir essas metas e objetivos que a gente tem e que muitas vezes a gente acaba dando desculpas que não posso, não tenho tempo, não tenho dinheiro para realizar. Sabe que duas coisas muito importantes para mudar qualquer tipo de conhecimento, desculpa, de comportamento, inclusive é um dos assuntos da minha tese de doutorado aqui em Portugal, duas palavras que a gente tem que ter em mente. Tá? A primeira é consciência. Consciência do que você quer mudar ou do que você precisa mudar. Muitas vezes as pessoas não mudam porque elas não conseguem ter esse nível de consciência. Ou seja, você é uma pessoa que procrastina, você é uma pessoa que perde oportunidades, você é uma pessoa que não se prepara, porque você, sei lá, fica vendo Netflix o dia inteiro, ou no seu tempo livre você está vendo novela ou vendo televisão em vez de estar estudando. Mas se eu te perguntar, você não entende por que a sua vida não anda. Você não sabe realmente me explicar o porquê a sua vida não anda. Porque você faz isso de uma maneira tão automática que você não consegue ter essa percepção. Então, a primeira coisa a fazer é você tenha consciência de que isso te atrapalha. Sabe aquela questão dos alcoólicos anônimos? É mais ou menos isso, gente. Você só procura ajuda quando você tem consciência de que realmente aquilo está te atrapalhando. Você confessar que a sua vida está empacada ou a sua vida está complicada por sua culpa é algo muito, muito constrangedor para o nosso cérebro, entendeu? Você assumir essa culpa, tá? Você tem a tendência a colocar a culpa em tudo. Porque eu tenho azar. Porque aquela pessoa que eu fiz a entrevista não gostou de mim. Porque ela selecionou uma menina que era mais bonita. Porque... Entendeu? Então, assim, é mais fácil você justificar o universo à sua volta do que você sentar e ter a consciência de que o universo só conspira a seu favor quando você vai agir a seu favor. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto para qualquer mudança de comportamento, qualquer promessa que agora se fez, né, milhares e milhares de promessas na virada do ano, é uma palavra-chave também, que chama-se propósito. Você tem que ter o propósito da mudança. O que é o propósito? O propósito é o seguinte: eu quero ter na minha rede 40 mil pessoas, eu quero ser uma pessoa de sucesso. Bacana, eu acho lindo isso. Mas o que você está fazendo para que isso aconteça? Para que você seja uma pessoa de sucesso, você está estudando, você sabe falar inglês, você lê quantos livros, você faz lives, você faz eventos, você se expõe para esse público, você tem a disponibilidade de responder perguntas.
Ah, não, eu sou tímida, eu não consigo. Ah, não, eu não gosto muito de ler, eu gosto mais de ver documentário. Ah, então, quer dizer, qual é a sua atitude em relação à busca desse propósito? Daí, mesma coisa assim, ó. Vamos trazer isso para um âmbito muito mais simples, tá? Eu tô gordinho, eu preciso perder peso. Você dizer para o seu cérebro que você precisa perder peso não significa absolutamente nada para ele. Muito pelo contrário, o cérebro processa a seguinte informação: como assim perder peso? Você perder peso quer dizer morrer. Você está gordinho, você está saudável. Então, quer dizer, para que eu perca peso, não adianta eu pensar em perder peso. Eu tenho que agir no perder peso, no roteiro do perder peso. Então eu tenho que colocar na minha cabeça que todo dia eu vou caminhar ou correr 30 minutos por dia. Então se eu precisar de uma planilha para colocar isso, eu vou ter que fazer. E depois eu vou ter que nadar. E depois eu vou ter que começar a me policiar no que eu como. Somente com esses drivers, né, ou com esses direcionadores, que eu vou conseguir atingir um objetivo. E esse propósito, quase sempre, você precisa passar por momentos de dor para sentir esse propósito, para chegar nesse propósito. E você está disponível a sentir essa dor? Ou você só quer um caminho de prazer? É muito fácil o prazer. O prazer é algo que o nosso cérebro nos direciona a todo momento. Então, assim, como é que eu vou perder peso se eu vou no McDonald's todo dia? Ah, mas o McDonald's me dá prazer, eu mereço, eu me dou de presente isso porque eu trabalho muito. Ok, mas um propósito não conversa com o outro. Então, a primeira coisa que você tem que ter é consciência. O que te atrapalha? Então, você tem que sair do corpo, vamos dizer assim, sai desse cenário, te enxerga de fora ou pede ajuda para alguém. E diz, ah, Chay, me diz uma coisa, o que no meu comportamento está me balizando, Chay? O que você me recomenda? Porque às vezes alguém de fora consegue te dizer, olha, eu acho que você faz isso, isso e isso que te atrapalha. Ah, então agora você tem consciência, você sabe o que tem que mudar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, por quê? O que é sucesso para você? Para mim, sucesso é felicidade, é ser feliz. Então, o ser feliz você encontra todos os momentos da sua vida. Quando um filho teu te abraça, você já está sendo feliz. Agora, tem gente que não tem o discernimento, a maturidade de valorizar esse momento. Ah, um filho meu me abraçou, eu não percebo isso. Quer dizer, como é que você quer alcançar sucesso, ser feliz, se os principais momentos da sua vida você já não valoriza? Entendeu? Então quer dizer. Eu Então tô quer dizer assistindo assim. Foi muito bom você falar esse ponto. Eu tô assistindo um documentário. Documentário não, lá no Netflix é um episódio só, né? O Poder da Coragem. E ela tava falando ontem que eu assisti ontem, na verdade. Que quando a gente perde alguma coisa, o que a gente tem mais saudade são desses momentos simples. É do abraço Certamente. de um filho. Ela conta que teve que ela estudou, né? Tinha um casal que perdeu um filho pro câncer e era pequenininho, e ele vivia batendo na porta. Ele batia com um negocinho na porta e eles brigavam, ah, para de bater na porta, nananã. E aí hoje, depois que eles perderam um filho, que eles sentem falta dele bater, tanto que eles mesmos vão lá e batem para sentir aquele barulhinho. Então, valorizar Ah, os pequenos pontos são com certeza. importantes, sabe? É Com um bom certeza. dia para a pessoa que a Com gente ama, certeza. Com deixar de certeza. parar de almoçar vendo televisão e sentar na mesa, conversar com seu marido, conversar com seus filhos, mostrar que você se importa, agradecer. E ela tá falando uma coisa que eu acho bem importante, que eu prestei atenção, é que a gente tem medo de ser feliz, a gente tem medo da sensação de alegria, porque a gente acha que ele vai acabar. Então a gente tem um momento de alegria e você fala, tá, mas e aí? Então, tipo, aí ela deu um exemplo que pra mim, agora que eu tô com um filho pequeno, eu olho pro meu filho, ele tá dormindo no berço lá, todo Olha que bonitinho. coisa linda. Ai, que linda, me dá aquela felicidade. Mas no momento Claro, seguinte claro. eu penso, tá, mas e se ele parar de respirar? E se ele engasgar? E se ele morrer? E se acontecer não sei o quê? E aí todo aquele sentimento de felicidade, tipo, por um segundo já começa a falar, putz, e agora? Vai me tirar essa felicidade? E um ponto que ela Claro. falou que é bem importante, você citou aí brevemente, é a questão da gratidão. Quando você começa a agradecer as pequenas coisas que você Com tem, certeza. muda essa chavinha. Então, em vez de eu pensar em algo ruim que pode acontecer,
eu agradeço por aquela coisa. Com certeza, com E, certeza. gente, isso são coisas pequenas, não é coisa muito grande. Ah, eu quero Não, ter não. sucesso, mas você agradece pelo que você tem hoje? Não, Você é a cada grato pelo que passinho que você você tem dá hoje? em direção a esse sucesso, você tem que agradecer e você tem que se reconhecer por isso. Sabe, eu sempre digo, você é o resultado do seu comportamento. O comportamento de quem tem sucesso é simplesmente diferente do comportamento de quem não tem sucesso. É assim que as coisas funcionam, gente. É uma questão de dedicação, sabe? Agora, que bom quando você ama o que você faz, porque daí você une o útil ao agradável. Mas mesmo para você amar o que você faz, hoje, por exemplo, a gente percebe que a Chay ama o que ela faz. E ela se dedica porque ela gosta, ela tá aqui agora, ela não está trabalhando, ela está se divertindo, sabe? Mas mas Chay, o quanto que você não remou para estar fazendo o que você ama, o quanto que você não acreditou na sua solução, o quanto que você não acredita hoje que você proporciona a solução às pessoas. Então, você tem um propósito muito forte que te ajuda a direcionar o seu comportamento para o que você tem hoje. Então, assim, as pessoas querem chegar ao que a Chay é, mas elas não querem fazer a trajetória da Chay, entendeu? Isso Eu acontece falo, com todo mundo. eu falo muito nessas lives de aquecimento exatamente por isso. Não se compare o palco dos outros com o bastidor que você Com tem. certeza, com Isso certeza. é, né, essa frase não é minha, enfim, é do marketing digital em geral, porque você olha para os outros e você se espelha no que ele é hoje. E o que a gente deixa para trás, né? Eu tenho que acordar mais cedo, eu tenho que cuidar do meu filho, eu tenho que organizar tudo para uma rotina para estar aqui presente, Claro, falando com claro. vocês, mas ao mesmo tempo eu não poderia não fazer isso, porque quando eu converso, por exemplo, com o Alexandre, ou eu ligo para uma amiga e a gente tem um papo como esse, você fala, não, mas Claro, pessoas precisam ouvir, nem que seja exatamente, uma pessoa, tá? Porque a gente exatamente. fica muito em números, eu quero ter 10 mil seguidores, tá? Mas para que 10 mil seguidores? Sabe? Você tem que. O que a gente precisa prestar atenção hoje nessa área que a gente vive, tá? Você ter coerência com o que você fala, tá? Então eu Perfeito. vejo muita gente falando às vezes de vamos juntos fazer as coisas. E acontece comigo, muitas pessoas chegam para mim, Chay, vamos fazer junto algumas coisas assim, né, relacionadas ao homestage. E aí eu vejo, vai e me bloqueia no Instagram, para que eu não veja o conteúdo delas. E eu falo, tá, mas tu não tem coerência, sabe? Eu tô aqui Claro, disposta a divulgar, a falar. E eu fico meio chateada com isso, porque a ideia é que a gente se una mesma. claro, claro. E então você tem que ter coerência no que você fala. Não tem que ter medo de concorrente, gente. Concorrente, você tem medo, vai lá e deleta ele. Não vê nada que ele faz. Faz o que é a sua essência, o que seu coração manda, com as suas palavras. E hoje a gente está numa era que praticamente tudo que precisava ser dito já foi dito. O que vai mudar é o como a gente faz. Se você for Claro. para a internet pesquisar, você vai encontrar a mesma coisa que a gente falou nessa live, que eu falei, que o Alexandre falou. Você pode estudar os mesmos livros que o Alexandre leu, mas por que Claro, você se conecta comigo ou se conecta com ele? É o como a gente fala, o como a gente expõe, qual que é o nosso propósito, qual que é o nosso com objetivo. certeza. Então, para mim, não faz sentido não compartilhar isso com outras pessoas. E é de Claro, graça. Eu não pago claro, claro, nada. A internet está aqui para ser usada para isso. Então, gente, a gente claro, precisa impactar as pessoas. E sozinha a gente não vai. Né? claro. E assim, eu falo, eu nasci em Goiânia, né? Capital aqui de Goiás, é uma cidade relativamente grande, uma cidade planejada. Família do meu pai é do Tocantins. Eu tenho um primo que mora no meio do mato, que cuida de gado, que fica lá 3 meses isolado. Então, assim, eu conheço a realidade do Brasil, que é uma realidade que poucas pessoas conhecem. Você vai para o É interior verdade. do Nordeste, você vai para a Amazônia, você vai para. Entendeu? Então, assim, eu não consigo chegar a todo mundo, mas eu consigo chegar através de vocês que estão aqui assistindo. E se a gente impacta uma Exatamente. vida, eu sei que ela vai impactar outras pessoas e junto a gente vai mudar, transformar essa mentalidade. Então, quando eu conheci o homestaging, era uma coisa que realmente é, eu eu gostei no primeiro momento, mas depois acabei deixando de lado. Quando eu precisei achar um nicho mais específico para trabalhar
E eu passei de novo pela essa mesma experiência de mudar, de ter que procurar um lugar sabe, para viver. E foi muito ruim, muito frustrante, e é até hoje. E a gente tem um desafio muito grande nesse sentido, não só no Brasil. Eu sei que aí em Portugal também é assim, em várias Uhum. partes do mundo. A gente lida com o ser humano, a gente merece um lugar legal pra gente ver, por mais Claro, simples que seja, né? Eu tô pagando, eu tô comprando, eu tô trabalhando para ter aquilo. Então eu preciso claro, sim claro, ter um lugar legal para morar. Eu preciso ter esperança de que eu vou melhorar se eu tiver num lugar, se eu claro, tiver que ir para um lugar ruim, tá? Quantas claro, vezes meus pais, quando eu era pequena, a gente mudava porque meu pai perdia, né, o salário, acontecia alguma coisa, vê claro, naqueles planos tinha inflação lá em cima, né, você vende claro. almoço para comprar a janta. Então, a gente precisa pensar nisso, na experiência das pessoas. Claro. E eu sou muito assim, o que a gente planta é o que a gente colhe. Se eu estou plantando mamão, eu vou colher mamão, não tem como plantar um. Então, acontece, só que às vezes demora, né? Você Claro, planta um pezinho de feijão, daqui uma semana já brotou, já está crescendo, 15 dias já tem a vagenzinha ali. Mas se você vai plantar um pé de jabuticaba, quantos anos não é para colher a jabuticaba? É isso que a então, gente está fazendo aqui. Estamos é isso plantando aí. e espero que vocês, né, continuem nos acompanhando, que tenha entrado um pouquinho aí tudo que a gente falou com vocês. A gente tem muita coisa ainda para falar né, até o dia do evento, no dias 26, 27 e 28 de janeiro. Quero agradecer o Alexandre aí por mais essa. Imagina. Gente, sigam o Alexandre, manda um oi para ele para vocês ganharem o bônus do curso que ele ficou de dar para vocês, tá bom? E é isso por hoje. À noite nós temos. À noite nós temos aí a live com a Isabel, super querida, que vocês vão adorar. A gente está preparando algo bem bacana, como sempre, com muito carinho para vocês. Legal, Chay. Eu que agradeço o convite. Convido então todos a acessarem ali o @neuroexpert, né? Tem várias coisas legais ali, várias dicas legais também. Também gosto de responder direct, então manda lá direct com a sua pergunta. Enfim, tem várias coisas legais que eu posso ajudar a vocês. Tem e-books também, quem quiser. E tem o curso, tá? Então vai lá, me chama no direct, eu passo as instruções de como é que você acessa. Eu tenho certeza que vocês vão adorar o curso, tá? É um presente que eu dou aqui para o pessoal que segue a Chay também, que é uma pessoa que eu admiro bastante, faz um trabalho muito bacana. A minha esposa aqui em Portugal também trabalha com homestaging, então, assim, é um mundo que é sensacional, né? E eu estou aprendendo a amar também e a valorizar demais. Então, assim, fico bastante feliz de estar aqui e no que eu puder ajudar, Chay, sempre estou à tua disposição, tá bom? Até Obrigada, mais. Alexandre. Valeu, muito obrigado mesmo. Ó, só vou falar um oi aqui pra Renfui. É isso? É Renata? Alguma coisa assim? O Instagram não deixa a gente ler o nome das pessoas. Ela tá falando que lá na Espanha também encontra imóveis com potencial, porém mal trabalhados. Me dá até tristeza de ver produtos tão mal trabalhados, né? Na verdade, tão mal preparados. É a mesma tristeza que eu tenho aqui. A gente batalha tanto para conseguir comprar um imóvel, para a gente conseguir viver. E ele fica ali abandonado, largado, sujo. Então, a gente tem grandes trabalhos aí pela frente. Ó, o do Alexandre Tá, tá aqui em cima. Se vocês têm uma setinha aqui, ó, se vocês clicarem, aparece lá. Mas é o Neuro Expert, tá bom, gente? A exatamente. Renata, sabia? Imaginei. Rio, falei, deve ser Renata o nome dela. E a Juliana também tá dizendo, obrigada, Alexandre Chay, cada vez mais animada com todas essas Nossa, dicas de eu que, vocês. eu que agradeço, gente. Tá bom? Obrigada, pessoal. Até hoje, às 8h15 da noite. Um Valeu, beijo. até mais. Tchau, tchau.